Ok, agradeço o convite. A gente teve alguns imprevistos, porque está fazendo uma transmissão direto do laboratório, né? Mas fiquei muito feliz de ver que alguns assuntos anteriores servem como uma introdução e uma conceituação, um conceito, né, até chegar nesse momento que eu quero trazer para vocês. Normalmente isso está tudo dentro de um curso completo que a gente traz sobre esse assunto, que é o exercício terapêutico no pós-Covid. Vou me apresentar. Esse é o nosso tema de hoje, né, o exercício terapêutico no pós-Covid. Deixa eu procurar aqui se eu consigo minha setinha. Vou brincar muito com a sorte, não, que o PowerPoint não estava muito bacana hoje, não. Isso é um conteúdo dentro, né, do nosso curso de prescrição para atividade física, né, principalmente no pós-Covid. E deixa eu ver agora como é que faz. Vou deixar na setinha mesmo que não está passando, não. Só um minutinho. Vou voltar ao normal aqui. Vou fazer assim mesmo a apresentação. Meu nome é Elton Godinho, eu sou graduado em Educação Física, sou formado pela Universidade Estadual do Ceará, onde eu estou nesse momento. Eu faço doutorado em Ciências Fisiológicas, e, inclusive eu estou aqui justamente porque a gente está conduzindo um experimento. Tenho mestrado aqui em Ciências Fisiológicas também, sou especialista em treinamento de força, também pela Universidade Estadual do Ceará. E minha única formação fora da Universidade Estadual do Ceará é uma especialização em Fisiologia e Biomecânica do Exercício pela Estácio do Ceará também, né? Sou membro da Comissão de Saúde do CREF e presidente da Comissão Técnico-Científica da ACEPT. Desde o início da pandemia, organizações como a Organização Mundial de Saúde trouxe a recomendação para a prática de exercício. Contudo, isso era baseado em evidências indiretas. Isso era baseado no fato de algumas outras patologias de síndromes virais que acometiam o trato respiratório superior terem seus efeitos minimizados com a prática da atividade física. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe isso baseado em pesquisas com o rinovírus, né, a gripe comum, em pesquisas realizadas com o H1N1, mas especificamente sobre o SARS-CoV-2, né, a mutação que deu origem à pandemia da Covid-19, não tinha nada a respeito. Hoje, após um ano, quase 2 anos, né, de pandemia, alguns conceitos já são bem estabelecidos. Reparem que a própria orientação do Ministério da Saúde, ele fala dos benefícios da atividade física, não em relação ao combate ao vírus, né, mas a efeitos colaterais que são percebidos com a infecção do SARS-CoV, como o câncer, né, a piora do estado crônico de diversos cânceres, doenças no coração, diabetes, obesidade, que são fatores de risco que a gente vai falar em breve, e são fatores de risco cuja a atividade física é uma das prescrições mais comuns. O exercício é conhecido por fortalecer o sistema imune, como o professor anterior comentou, e a gente vai reforçar. E o exercício também contribui para a saúde mental, por proporcionar prazer, relaxamento, por diversos motivos, né? Motivos endócrinos e motivos de adaptação neural.
Aqui no laboratório a gente percebe, por exemplo, né, neurogênese em áreas específicas do hipocampo de animais que treinam, mas reparem que são benefícios indiretos, né? A gente vai comentar um pouco sobre uma perspectiva de um benefício direto, que seria a liberação de alguns peptídeos pelo músculo esquelético, mas tudo a nível experimental ainda. Todas essas recomendações baseadas em efeitos que normalmente se apresentam com a, a com a prática do exercício. Como o professor falou bem, a gente tem efeitos imunes esperados com a prática do exercício. A resposta imune, ela se divide em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. O sistema se adapta, né, à prática do exercício físico. O exercício físico é um potente estressante das vias metabólicas, principalmente, né? Ele adapta fortemente o nosso corpo à sua prática, altera a resposta fisiológica de diversos tecidos, entre eles do sistema imune, né? Aumentando, por exemplo, no exercício moderado, a atividade das células natural killer, e o exercício intenso, a gente tem um efeito inverso, né? Que é a diminuição da janela das células de natural killer. Isso é uma janela imunológica, né, onde a pessoa ficaria mais susceptível a infecções. Contudo, após esse período, o sistema imune também teria uma resposta positiva. O exercício aumenta o número de neutrófilos e tem como resposta imune adaptativa, né, a diminuição e regulação na produção de anticorpos. Aqui a gente traz uma primeira consideração para a prescrição do exercício pós-Covid, que é o tipo de exercício que a pessoa vai fazer. Se vai fazer um exercício moderado ou um exercício intenso. E entender também que a intensidade do exercício depende muito do estado que aquela pessoa está quando vai receber o exercício. Se ela já tinha prática de praticar atividade física, se ela era condicionada, há quanto tempo ela está parada, se ela está iniciando o treinamento após a infecção, porque ouviu dizer que era benéfico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O treino de força, ele costuma, né, trazer benefícios para o sistema imune, contudo, vamos ter essa recomendação que eu enfatizei anteriormente, né, que a alta intensidade pode exacerbar processos infecciosos pré-existentes. Isso porque, entre os peptídeos que o músculo esquelético libera, que o professor anterior citou bem, tem a interleucina 6. Essa tem uma resposta anti-inflamatória e a resposta inflamatória caminha junto com a resposta imune. Consequentemente, eu posso ter uma supressão momentânea do sistema imune, o que é chamado de janela imunológica. Então, eu trago essa recomendação do Tubino, né, que é do profissional entender que o exercício intenso, ele tem analogia com o esforço para realizar aquela tarefa, ou treino, né? Então, depende da experiência do cliente com aquele treino, do tempo de treino e destreino que eles têm, e se aquele treino está muito volumoso ou muito pesado. Isso definiria a intensidade, diferente daquele conceito que às vezes a gente traz da graduação, né? Que qualquer treino prolongado não é intenso. Imaginem um triatlo, ele pode ser considerado um treino intenso. O exercício traz muitos outros benefícios, né? Então, isso aqui é um material que a gente trouxe junto ao CREF5, aqui do Ceará, que reforçava a importância também de se fazer uma avaliação para se ter ideia da intensidade e progressão dos treinos. Deixa eu passar aqui. Quando a pessoa vai fazer um exercício físico ou pré-infecção do SARS-CoV, alguns estados, desculpa pessoal, a gente está tendo probleminha aqui com
com slide. Alguns estados podem prejudicar tanto a infecção como o início de uma atividade. Então, a gente vê, esse é um dado de março do ano passado, né, ou seja, no começo da infecção, onde vários fatores de risco eram associados ao via, né, que fatores de risco como a hipertensão aumentavam em 68%, o risco de a pessoa vir a óbito, diabetes, né, como o professor anterior comentou, aumentava muito o risco de vir a óbito também, e a gente tinha também um efeito de imunossupressão, né? O próprio vírus, ele trazia uma diminuição da resposta imune. E pessoas que tinham imunodepressão, eles tinham um aumento também na possibilidade de chegar a óbito. E a gente vê várias condições, né, que são relacionadas ao sedentarismo, como a obesidade, a diabetes, a doença cardiovascular e a hipertensão, associadas fortemente como fatores de risco. O mundo teve um contágio bem acelerado, né, do SARS-CoV-2. Foi talvez a primeira pandemia que as gerações vivas estão enfrentando. Por isso, a situação de emergência, né, que o mundo se instalou. E esse artigo confirma, né, esse artigo mais recente, já feito em 2020, é uma meta-análise, né, que utilizava um estudo que, somando a quantidade de pessoas avaliadas, chegava a cerca de 48 mil pessoas, e esse trabalho mostra, né, os fatores de risco associados positivamente. Isso aqui é como se avalia uma meta-análise, é uma árvore, né, que é feita dos resultados. A gente tem uma linha de nulidade, quer dizer que o que toca essa linha, pelos estudos, não tem efeito em relação a SARS-CoV. E o que vem para esse lado tem o efeito maximizado, o que vem para esse outro, o meu lado esquerdo, né, tem um efeito minimizado. Então, o que é que a gente vê aqui? Como foi comentado anteriormente, que o índice de massa corporal, ele é associado positivamente, principalmente nesse caso aqui, maior ou igual a 40 quilogramas, o que caracteriza a obesidade. Doenças cardiovasculares, aliás, que tem aqui relacionada positivamente, níveis de saturação de oxigênio relacionados positivamente, a presença de cânceres. Nesse trabalho está tocando a linha de nulidade, né? Então não parece estar associado com risco aumentado de óbito. Diabetes, dependendo dos níveis, né? Associado positivamente ou tocando a linha de nulidade. Então esse trabalho já confirmava, né, aqueles fatores de risco mostrados anteriormente, como prejudiciais à presença, né, após infecção do SARS-CoV-2. Esse outro trabalho também nos trouxe à luz, trabalho também desse ano, né, aliás, do ano passado, de 2020, nos trouxe à luz que vários sistemas são prejudicados pelo SARS-CoV-2, não somente o sistema pulmonar, como se pensou no início, por causa da síndrome da insuficiência respiratória, que acometia os infectados, mas sistemas como o coração, o sistema vascular, o sistema neurológico, né, que se manifesta pela falta de olfato, a falta de paladar, e outros sistemas dos mais diversos tiveram associação positiva e consequências em resultado da infecção do SARS-CoV. A gente tem umas animaçõezinhas, né? E um trabalho que outro professor trouxe, também vi o comecinho, né, das apresentações, a gente vê aqui que é como
para as pessoas que tiveram essas SARS-CoV longa, a Covid longa, ou seja, ficaram infectados por um período relativamente alto de tempo, né, relatam vários problemas que são associados negativamente com a performance física. Relatam diversos problemas que, quando o profissional for prescrever um exercício, após a alta desse paciente, ele deve levar em consideração. Então, por exemplo, 58% das pessoas que tiveram Covid longa, que passaram a ser diagnosticadas durante um período relativamente grande com a Covid, relatam a presença da fadiga. Fadiga aumentada para fazer tarefas do dia a dia e também para fazer a atividade física. Outros problemas relacionados à prática física, a gente tem o aumento da palpitação, insuficiência cardíaca, o aumento da frequência cardíaca, né, como a gente vê na graduação, é um fator relacionado à diminuição da performance, né, quando o débito cardíaco é mais influenciado pela frequência cardíaca do que pelo volume de ejeção do ventrículo esquerdo, e são vários fatores que contribuem para a diminuição da performance do nosso futuro atleta barra paciente, né? Então, aí tem problemas de fadiga, tem excesso de suor, tem problemas de dores aumentadas. Os dois sistemas mais acometidos, na verdade são três, né? Mas para falar do sistema neural, a gente precisaria de um espaço de tempo separado e maior. Então, a gente vai falar do sistema pulmonar, que fica com aspecto alveolar vítreo, né, como se ele ficasse mais compacto. A gente vê nessas imagens de ressonância, e a gente lembra na graduação que a gente aspira o ar por causa de uma diferença de pressão ocasionada pela contração dos músculos inspiratórios, que aumentam, né, o tamanho do alvéolo e o ar é inspirado. Agora imagina você tentar aumentar o tamanho desse alvéolo, que pode ser comparado a um balão, sendo que esse balão está seco, grudado, aquele balão da festa do ano passado. Então, tem uma dificuldade extra, ele está com a sua complacência prejudicada. Isso para viver, né, ou para tarefas do dia a dia, podem não trazer uma consequência imediata, a pessoa pode até viver normalmente, mas para desempenhar uma atividade física, ela vai ter dificuldade. E o coração, né, como eu já alertei, o que fez com que algumas sociedades até recomendassem o exame cardíaco para o paciente, né, que foi acometido de Covid, para voltar a treinar, principalmente atletas. Um trabalho com futebolistas, né, praticantes de futebol americano, mostrou um aumento na infecção e até derrame no pericárdio em alguns dos atletas que já estavam assintomáticos. Então, é outro cuidado que se deve ter. As avaliações médicas que o profissional muitas vezes vai ter que pedir para que o seu atleta retorne ao treino. Uma das recomendações para o retorno das atividades físicas após a pessoa ter sido infectada pelo SARS-CoV-2 é o teste do pescoço. A gente, lembrando ainda, né, o sistema respiratório, os músculos inspiratórios, quando a pessoa está numa ventilação normal, é só o diafragma e os intercostais externos, mas em estados de esforço, em estados onde eu tenho uma obstrução, né, que está impedindo minha respiração, a gente usa músculos auxiliares, como os músculos do pescoço. Então, uma tática simples para o profissional de educação física é observar se a pessoa, durante um esforço pequeno, fazendo uma caminhada na esteira, por exemplo, se ela tem os músculos do pescoço ativos. Então, aqui a gente tem uma recomendação, né, de uma carga moderada, né, 80% abaixo de 80% do VO2 da pessoa,
que pode ser um VO2 estimado, que normalmente é estimado para baixo também, e seria um parâmetro fácil para a pessoa, para o treinador ver, né, que o treinador observar se o paciente precisa de um cuidado, se ele está tendo algum tipo de dificuldade respiratória que ele não percebe no seu dia a dia, mas pode perceber no treino. Esse trabalho já é desse ano, né? Ele é bem interessante também, que ele traz os principais efeitos após 6 meses de infecção e os sintomas da Covid, e ele ratifica o trabalho que eu citei anteriormente, e ele mostra as dificuldades para a pessoa voltar à atividade física. A pessoa tem uma sensação de fadiga pós-exercício muito aumentada, tem fadiga para fazer o exercício, tem confusão mental, tem sensações neurológicas afetadas. Então, são efeitos, tem um aumento da taquicardia, alguns efeitos em menor incidência, né, mas efeitos como a fadiga pós-treino, quase 100% das pessoas que tiveram Covid manifestaram no retorno aos treinos. Então, pessoal, para trazer algumas respostas para os profissionais, junto à Comissão de Saúde do CREF5 do Ceará, nós trouxemos uma proposta, a gente está trazendo em primeira mão aqui para vocês, que é para... A gente fez uma adaptação de conceitos de várias sociedades internacionais e brasileiras, trazendo num formato de cartilha, e nos inspirando também, né, na cartilha do pessoal de São Paulo, de como avaliar o retorno aos treinos desse paciente que teve Covid. Como o profissional pode atender esse paciente que teve Covid. Então, por exemplo, a primeira coisa a ser lembrada é que para recuperação segura é necessário um trabalho multidisciplinar. Em muitos momentos é necessária a atuação do fisioterapeuta, é necessária a atuação concomitante de um nutricionista, ele vai ser liberado por um médico, né, para atividade física. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração, além desses coeficientes de risco, né? Esses aqui são coeficientes de risco que são classificados em leve, moderado e grave. Não vou citar todos, né, mas posso disponibilizar esse material depois para o Leonardo passar junto com o certificado, se assim vocês quiserem. E a gente vê, né, que se a pessoa está sintomática, ela está sem febre há 14 dias, ou sem nenhum desses sintomas há 14 dias, ela tem um risco de retorno muito leve, é um paciente, cliente, que não vai dar tanto trabalho. Enquanto eu venho aqui para outro extremo, uma pessoa que foi internada na UTI, uma pessoa que utilizou ventilação mecânica invasiva, esse tem um risco grave para o retorno à prática da atividade física. Ele tem que ser liberado por um médico, né? Ele tem que ir regredindo esses quadros até ficar no moderado leve e retornar para a atividade física. Como eu disse, né, a gente se baseou em algumas instituições e nada mais do que justo do que citar, né, essas instituições. Aqui a gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, trazendo esses parâmetros para o retorno à prática de exercício. Então, o objetivo dessa reabilitação após o Covid, né, é proporcionar melhora das condições funcionais, promover alívio de alguns sintomas, de diversas formas, né, mas entre elas com treinamento do músculo respiratórios, restabelecer a qualidade de vida, tratar complicações respiratórias, musculoesqueléticas, neurológicas e cardiovasculares. Detalhe, né, para cada uma dessas complicações
tem treinos mais específicos, o retorno a atividades laborais e sociais pela pessoa, né? Tudo isso é o objetivo da gente fazer essa reabilitação com exercícios físicos no pós-Covid-19. Como eu disse, a gente utilizou alguns parâmetros de outras instituições, né? Essa agora é do CREF4. O CREF4 ele trouxe contraindicações absolutas e relativas para interromper o exercício. O cara voltou. O que é que eu uso como contraindicação absoluta para ele interromper o exercício? O que é que eu uso como contraindicação relativa? O que é critério para interrupção do exercício? A gente trouxe isso do CREF4. Um detalhe importante de ressaltar é que não existe ainda estudo suficiente sobre todos esses parâmetros. Então, isso aqui é um nível de evidência baseado em associações indiretas e na opinião de especialistas. Então, são contraindicações absolutas para a pessoa fazer o treino, né? A temperatura corporal maior do que 38, frequência cardíaca de repouso maior do que 100 batimentos por minuto, tempo de sintoma menor do que 3 dias, de início dos sintomas, né? Tempo de diagnóstico inicial menor ou igual a 7 dias. Então, a gente tem alguns parâmetros, eu não vou detalhar todos, né? Mas, como eu já disse, esse material fica à disposição para vocês. Aqui a gente tem as contraindicações relativas, como a miocardite, a hipertensão pulmonar, a insuficiência cardíaca congênita, né, que são fatos que não necessariamente estão associados ao SARS-CoV, mas não necessariamente estão associados ao SARS-CoV, mas não são critérios para interrupção, para contraindicação, né, do exercício. E como é que eu interrompo o treino, né? O meu cliente está com flutuações da temperatura corporal, piora de sintomas respiratórios, sensação de esforço muito grande. Aqui eu uso a tabela de Born, né? Mas pode usar qualquer parâmetro de esforço que você habitualmente usa. No caso aqui, a gente recomenda a tabela de Born e traz essa tabela dentro desse material, né, que a gente fornece. Tosse severa, tontura, náusea, palpitações são todas condições que você pode utilizar para interrupção do treino. Inclusive, essa tosse severa é uma adição nossa, né, em relação à cartilha de São Paulo. A gente adicionou porque, entre os objetivos do retorno à prática, tem a consciência coletiva, né, de evitar que as pessoas contaminem outras pessoas e um dos indícios da infecção é a tosse persistente, seca e persistente. A gente criou, isso aqui é da nossa cartilha mesmo, né, onde a gente traz alguns pontos para o retorno da prática aos exercícios. A pessoa tem necessidade de hospitalização? Sim, vai para o médico. Não. Tem sintoma de miocardite? Sim, tem que se investigar o sintoma, ou seja, médico de novo. E se for confirmada essa miocardite, não é recomendável esforços entre 3 a 6 meses do diagnóstico da miocardite. Tem sintomas de miocardite? Não. Vamos ver os sintomas respiratórios. Tem algum tipo de sintoma respiratório há mais de 14 dias? Sim, investigar sintoma. Volta para avaliação médica. E assim, um passo a passo, né, que ajuda a guiar o profissional até a gente chegar ao retorno gradual à prática de exercícios físicos. E como é que eu treino? Essa recomendação para quem tem sintomas leves, de 3 a 5 vezes na semana, duração de 20 a 30 minutos de prática diária. Pacientes com sintomas acentuados de fadiga, né? Só 2 a 3 vezes na semana, com duração de 20 minutos. A literatura sugere, né, um número de 8 a 12 repetições para cada exercício.
E talvez até mais importante do que isso, pessoal, porque isso vai ser um parâmetro bem individual do seu cliente, que você também vai levar em consideração a sua experiência e se era alguém que você já atendia antes, né? O contato com essa pessoa, a preparação para a prática, né? Escolher de preferências locais arejados, se for dentro da academia, evitar locais com um acúmulo de pessoas, procurar roupas leves e confortáveis, evitar fazer o exercício em jejum. Aqui tem algumas recomendações que a gente tirou das associações e a gente adicionou a esse material que em breve vai estar disponível também e a gente vai passar para os interessados. Mas a gente traz parâmetros, né, para a frequência e duração dos exercícios durante a semana dessa pessoa que está retornando aos treinos. A gente sugere, né, tanto o início como a progressão dos exercícios baseados na tabela de Born, mas aqui a gente tem um detalhe, pessoal. Se você usa frequência cardíaca, se você usa VO2, se você usa outro parâmetro de esforço, basta você procurar associar com a tabela de Born e você pode utilizá-los também. Então, a gente traz uma sugestão de fases, onde vocês vão notar, né, não tem nada muito intenso. No começo, por exemplo, a pessoa trabalha basicamente com alongamento, exercícios de respiração, mobilidade. No nosso curso completo, a gente fornece exemplos, né, desse material, vão vir na cartilha também. E usa de acordo com a tabela de Born, né? Você não deixa passar, por exemplo, na fase 1 do nível moderado, na fase 2 pode chegar a um nível um pouco mais forte, na fase 3 continua nesse nível um pouco mais forte, na fase 4 no nível forte a muito forte. A partir desse nível aqui, a gente não recomenda para esse cliente que está voltando do estado infeccioso a prática dos exercícios, pelo menos nesse momento inicial. A gente trouxe algumas recomendações em relação ao exercício de força também. Essas recomendações são baseadas na NASCA, né? Outras associações, como o American College, também traz essas recomendações, mas como a NASCA é uma agência, né, uma associação que pesquisa especificamente sobre a força, a gente achou mais interessante as recomendações dela, mesmo porque, mesmo com essa especificidade, ela não traz parâmetros de força muito grande. Então, reparem, né, que a recomendação da NASCA é trabalhar um grupo muscular 2 vezes na semana, no primeiro mês de retorno. Repetição até a falha muscular não deve ser considerada, né, porque é um parâmetro de intensidade. O volume de treino também não deve ser alto, ele deve progredir de acordo com a aptidão física do praticante. Os profissionais devem ficar atentos, então, também, né, ao nível de estresse. O que é que aumenta o estresse? Calor, peso, um exercício novo. Aqui a NASCA utiliza a quilagem só, né, mas nós somos profissionais da área, a gente sabe que mudar um exercício, como sair de um agachamento guiado para um agachamento livre, já é um parâmetro que aumenta o estresse também. Acredito que esse era o último slide. Aqui alguns contatos nossos, né? Que o currículo acadêmico que ressuscitou, estava parado, CNPq estava fora do ar. Esse aqui é meu Instagram, um contato de e-mail, se alguém quiser esse material, mas o Leonardo vai disponibilizar para vocês. E o meu canal no YouTube, que tem alguns desses conteúdos de forma mais detalhada, né? Eu tentei ser fiel aqui ao horário, está no horário do almoço também, e tentei finalizar em 20 minutos.